sobre as perspectivas para o time de quarta e para o time de domingo. Sábado foi passado. O time de domingo contra o Sport. Isso. Hoje o time já voltou a treinar, né? Alguns atletas voltaram. Destaque para Tassiano, que voltou a treinar, treinou normalmente. Hoje eu soube que Matheus Teixeira tá treinando. O goleiro tá de volta, tá treinando. Treinou normalmente com o grupo. Cuesta treinou normal. Matheus Teixeira, porque eu fiquei surpreso. Eu acho que ele estava emprestado, nem sabia que ele já tinha voltado. Ele tá no Japão. Lá. É isso, tá treinando, voltou, tá treinando lá com o grupo. Cuesta treinou, Arias treinou. E a Arias ainda acho que vai demorar um pouquinho mais. E Cuesta também eu acho que não vai para o jogo agora, mas treinou normalmente. Rezende, né, fez um trabalho específico e tratamento. E aí, né, foi constatado nele um estiramento no ligamento colateral, no joelho direito. Né? Uma contusão que não é tão simples, mas que é muito menos complexa do que uma ruptura de ligamento. Né? E uma distensão que é tratável, né, de forma conservadora, com fisioterapia, e a previsão é que ele volte ainda em fevereiro. Então vai ficar um mês, no máximo um mês e besteirinha fora. Né? Acho que final de fevereiro ele está de volta, menos mal isso. Né? Rezende que hoje ele pode jogar como zagueiro, como lateral, né, como reserva dos dois volantes lá, Caio Alexandre e Jean Lucas, e é uma peça importante para Rogério Ceni. Né? Rogério Ceni valoriza muito o futebol de Rezende. Está afastado, mas não por muito tempo, mas não treinou, está fora desse jogo, está fora do jogo de domingo. E aí vem a questão. O que é que vocês fariam aqui? O que é que nós faríamos? Cada um vai opinar aqui. Para o jogo de quarta primeiro. Vai com a equipe titular de início e aí no decorrer do jogo, se houver alguma facilidade, for um jogo tranquilo, vai tirando os principais jogadores para ir poupando, ou seja, descansar jogando. Vai com o time todo reserva e com alguns titulares no banco. Se tiver problema, coloca. Lembrando que o Campeonato Baiano, né, graças ao ex-presidente atual, sei lá o que, como está essa bagunça da CBF, agora a Copa do Brasil, você só vai via estadual, né? Então é preciso ficar pelo menos entre os primeiros no estadual, e aí foi uma forma de forçar os clubes a jogarem estadual com o time principal, né? Ou dar mais importância. Então a gente não pode também jogar para cima completamente o estadual. E aí faríamos o quê? Se fôssemos nós, né, treinadores, comandantes da equipe do Bahia. Time titular, time reserva, time misto. O que você faria, você que está aí nos assistindo também, se fosse treinador tricolor para essa partida de quarta? Agora eu vou inverter, vou começar com o Sérgio aqui. E aí, Sérgio, você faz o quê? Time titular, time reserva, time misto? Qual a estratégia que você usaria para esse jogo contra o Barcelona de Ilhéus? Cara, sinceramente, como os dois jogos são na Fonte Nova, eu iria com o time titular nos dois jogos. Eu iria com os dois jogos com o time titular, até para dar mais. O time precisa entrosar mais para ir para o esporte ainda mais ajustado, melhor. E se ganhar do Barcelona, ganhar bem, quer ou não, vai empolgado contra o esporte, né? Então eu iria com o time titular nos dois jogos. Eu acho que nos jogos do Campeonato Baiano, no interior, como alguns têm gramados muito ruins, como, por exemplo, o de Juazeiro, acho que dá para ir com o time reserva. Misto, mas nos jogos da Arena, para mim, tem que ir com o time titular. Você tocou num ponto importante aí, né? Até a questão do entrosamento e do ritmo de jogo. Tipo, você tira um jogador 2 partidas seguidas, no caso, eu vou falar aqui de Marcos Felipe até, que é informação que jogaria Adriel, o Campeonato Baiano, e Marcos Felipe e as Copas. Mas se for seguir essa risca, Adriel jogar quarta, Marcos Felipe vai ficar 2 partidas sem jogar. Não parece muita coisa, mas faz diferença, né? E aí você tocou nesse ponto aí, tem a questão do entrosamento, tem a questão do ritmo de jogo, tá começando agora, né? E o jogador se condiciona jogando também. E aí tem essa questão, e aí que a gente pode analisar também. E aí eu já vou com o Marcos. E aí, Marcos, o que você acha? Time titular, time reserva, time misto? Sérgio levantou uma pauta importante aqui. Poderia ir com o time titular
no decorrer do jogo e poupando os principais para o jogo de sábado. São 2 partidas em Salvador, não tem viagem. E o que você faria? Concordo com o Sérgio. E até outro detalhe, nós fizemos uma partida em Feira de Santana. Feira de Santana é muito próximo, o desgaste é mínimo, não é? Jogamos num gramado sintético, que tem seus riscos, né? Todos falam que gramado sintético também oferece risco de contusão, até pela característica do piso, né? Então, Bahia não teve um deslocamento grande. Feira de Santana são 100 quilômetros, é perto. Vai jogar em casa. Entra com força máxima no primeiro tempo, segundo tempo, 15 minutos, começa a mexer, certo? Porque sábado ou domingo não pode pensar. É força máxima mesmo que a gente precisa realmente fazer um bom jogo contra o esporte, né? Uma outra situação, a torcida ter paciência que se a gente ganhar do esporte de 1-0, vai ser a mesma coisa de ganhar de 4-5. Não vá nessa coisa de querer descontar aquela goleada que nós levamos lá na ilha, porque não é por aí. Se for com essa cabeça de cobrar do time golear o esporte, não é o caminho certo. O caminho certo é a gente ganhar, vencer, jogando bem, com um futebol consistente e conseguir fazer uma boa partida. Essa é a minha opinião. Essa observação que você fez aí, perfeita também. Porque tem muita gente, que nós vamos golear. Gente, futebol, cada jogo é uma história. Futebol, principalmente em clássico, tudo pode acontecer. A gente já viu, já aconteceu até com a gente também, de entrar com um time inferior, achando que ia perder e vencer. Já entramos com um time superior também, perdemos ou não conseguimos vencer, empatando. Então, vamos um jogo de cada vez e com calma. Porque se essa ansiedade passar para o campo, claro, ali a gente está vendo um monte de cobra criada, ninguém ali é menino, todo mundo sabe, né? Começando pelo treinador, os meio-campistas, é um time experiente e de qualificado. Mas já pensou se os jogadores entrarem nessa pilha? Não, a gente tem que. Nós somos os melhores, somos o Grupo City e temos que devolver a goleada. Aí começa o jogo, né? Aí não sai o gol, a torcida começa a vaiar e tudo mais. Ou um clima desnecessário criado. Tem que deixar fluir naturalmente, né? Eu penso dessa forma, gostei dessa observação, Marcos. Deixar o time jogar. E se a goleada vier naturalmente, beleza. Se vier 1-0, 2-0 jogando bem, tá ótimo também. O que importa é pontuar. E aí eu passo para Keila a questão desse jogo de quarta e já projetando também domingo. E aí, Keila? Time titular, time reserva, time misto? E se o time do Barcelona vier para cá pilhado, né? Eu tô aqui para trazer o contraponto, fazer o advogado do diabo também de vez em quando. Apresentador é para isso. E se o time do Barcelona de Ilhéus vier pilhado e vier jogando aquele que contra o Bahia, todo mundo joga o jogo da vida, né? O pessoal do Bahia de Feira abriu um pouquinho a caixa de ferramenta em uma certa parte do jogo. Se o time do Barcelona de Ilhéus vier assim também e machucar alguém. E aí? Time titular, time reserva ou time misto? Inclusive, né, eu quero ressaltar um ponto aqui. Se eu não estou enganada, Barcelona e Bahia têm o mesmo número de pontos no Baiano. Então, é um ponto a se analisar também. O Barcelona não vai querer ponto, veio para se classificar também para a fase seguinte, então não vai ser jogo fácil. Inclusive, ganhou, né, contra o ex-rival aqui de Salvador. Perdeu a partida passada, mas ele veio com força também para. Mas eu entraria com um time misto. Eu acredito que com um time mesclado, com a volta de Marcos Felipe, como você falou, né, pode ficar tão fora, já que ele vai ser de fato, se ele for de fato titular, o Rogério Monteiro no resto da temporada, pensando nele para titular, ele deveria retornar. Então eu penso mais no time mesclado, tá? Tem a volta de Tassiano, de repente Tassiano já pode ficar como titular, ficou fora, né, nas últimas 2 partidas, né? Então, eu acho que o Rogério tem a opção de fazer o time rodar, tá? Então, eu acho, claro que tem a questão do entrosamento, o Rogério sempre já falou que quer evitar o máximo possível qualquer derrota, e eu fico com essa, eu prefiro ver um time mesclado do que um time todo em campo, apesar de que a distância é grande, né? De quarta para quinta já dá um tempinho para se recuperar e tal, mas eu ainda fico com um time mesclado. Eu soube hoje que
Jean Lucas e Caio Alexandre fizeram um trabalho mais regenerativo, né? São dois jogadores que jogaram todas, né? Jogaram todas as partidas. Exatamente. Né? Jogaram essas duas jogaram o amistoso lá, né? Caio Alexandre depois, no segundo amistoso, que a gente não teve muito acesso, jogou as duas partidas, os 90 minutos. Não, eles saíram no segundo tempo, mas jogaram as duas. Aí eles foram um pouco poupados hoje. Aí você falou nessa questão de Tassiano. Se Rogério resolver tirar os dois para dar um descanso de início, a dupla de volante seria quem? Tassiano e Iago para fazer o primeiro e segundo volante ali? O que vocês acham? Isso se ele for fazer isso, né? Se ele não for começar com todo mundo e substituir no segundo tempo. O que vocês acham? E aí, a qualidade cai muito? Eu acho que o Alexandre é um fominha. Aquele cara que quer estar em todas. Isso, eu também acho. Ele vai Ele pedir é aquele jogar. cara que eu acho que ele não vai querer ficar em banco de reservas, né? E para mim o que mais interessante no futebol de Alexandre, ele na posição de volante, ele dificilmente pega a bola e volta para zagueiro. Ele sempre joga para frente. Isso me chamou a atenção no jogo do Jacobina e no jogo do Bahia de Feira. Eu não vi Caio Alexandre ficar voltando bola para zagueiro. Ele pega a bola e vai para frente. Ele avança, ele sempre avança. Eu acho que iria com esse time titular, né? Porque precisamos de pontuar, porque os dois primeiros jogos do Baiano, a time alternativo não ajudou, os meninos, né? Não foram felizes no desempenhar dos jogos. E a gente precisa, eu acho que de 7 jogos tinha que ganhar 5. Né? Então, nós já ganhamos 2. Ainda faltam 3. E eu, sinceramente, eu tenho minha opinião sobre o Campeonato Baiano. Eu não gosto de Campeonato Baiano. Eu acho um campeonato muito ruim. Certo? Onde, para mim, tem 2 times profissionais. Bahia e as Galinhas. Né? As Galinhas. Bahia e as Galinhas. O resto é tudo time amador. Tudo time amador. Concordo. Infelizmente. Triste. Né? Triste. Infelizmente. Você vê o futebol que a gente vê no Campeonato Baiano, a começar pelos campos. Os campos são, assim, terríveis, gente. É algo assim como a Federação Baiana valida esses campos para um jogador, né, como Bahia, que tem jogador com salário de 1 milhão e pouco, se machucar em pasto. Porque não é campo de futebol. Parece pasto. Né? Então, eu, sinceramente, também até concordo com você, viu, Sérgio? Aquela questão de interior, vamos dizer, vamos jogar em Juazeiro. A gente sabe o que é o campo de Juazeiro. Meu irmão, eu nem levava Everton Ribeiro, essa galera deixava aqui. Dava uma segurada nessa galera aqui, porque, meu irmão, botar para jogar naquilo ali é você correr risco, início de temporada é um risco desnecessário. Agora, a Arena Fonte Nova, eu manteria o time principal. Marcos. Mas acho que. Desculpa, Sérgio, mas acho que vai contar muito a questão do desgaste físico, né? Então, tem toda essa análise do departamento fisiológico, né? Para ver como é que está. Me corrija se eu estiver falando besteira, mas eles têm, né, esse procedimento de avaliar como é que está o desgaste do atleta, se ele tem condição, como é que está, para liberar para jogar. Então, um trabalho em parceria, né, com o departamento médico junto com o departamento de futebol, né, digamos assim. Então, o jogador que tiver, por exemplo, o Jean e Caio, que jogaram essas 2 partidas praticamente quase 180 minutos, né, quase eles fizeram. Acho que Caio nem foi substituído, com certeza. Então, há uma análise fisiológica dele, para ver como é que está o corpo, como é que está o cansaço, o desgaste e tal, para saber se ele precisa descansar ou se ele pode jogar mais um pouquinho. Então, acredito que isso vai contar muito também na escolha do time que o Rogério vai fazer para quarta-feira. E o Rogério falou que ia utilizar isso, né, para escalar o time de quarta. Ele ia verificar junto com a fisiologia do clube, né, para ver quem está com seca alta, aquilo tudo, né? Até porque treino de pré-temporada é pesado, né? Forte, é intenso, para você pegar uma carga, um lastro físico para o ano todo. Então o jogador ainda fica com a perna pesada, né? Sente ainda um pouco mais, cansa um pouco mais rápido, até o corpo acostumar com o volume de treinamento, sente um pouco mais rápido, e aí
tem que dosar mesmo a questão de desgaste físico, muscular. O Rogério disse que ia utilizar isso. Agora, eu concordo com o Marco quando ele falou de Caio Alexandre, né? Eu acho que ele vai até pedir para a fisiologia não dizer o que deu na musculatura dele, para ele poder jogar. Eu acho que ele vai para o jogo. E eu vi um comentário hoje que eu acho que pode acontecer isso. Ele pode segurar um dos dois, porque jogaram as duas partidas, segurar um e deixar o outro. E no segundo tempo revezar. Tipo, ele entrar com Jean Lucas e Caio Alexandre no banco. Aí no segundo tempo. E aí Jean Lucas faria de Caio Alexandre. E quem entrasse, que seria Tassiano, né? Que está na fila. Tassiano faria o segundo volante, faria de Jean Lucas. E no segundo tempo, ele colocar Caio Alexandre no lugar de Jean Lucas, revezar um tempo de cada, e Tassiano se manter fazendo segundo volante ali. Eu achei um comentário interessante e eu acho que pode acontecer. O que vocês acham? Será que Rogério faria isso? Porque para mim, então, eu acho que ele vai com o time principal em quase sua totalidade. Gilberto não jogou a partida passada, vai de titular. Não sei se ele pode manter Canu. Ele disse que é o jogador que tem mais força física, né, da defesa, o jogador mais forte, mais rápido, que está mais bem condicionado. É capaz de ele manter Canu. Ou ele poderia fazer Gabriel Xavier e... Deu um branco agora o nome do zagueiro, rapaz. David Duarte. David Duarte. A lateral esquerda, eu acho que ele vai com Juba, vai começar com Juba, porque Juba só começou essa partida do Bahia de Feira. Para mim tá definido algumas coisas, pelo que eu andei sondando e por minha opinião também.